Olá, amigos. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Eu sou Anderson Bruno e este é o programa A Luz da Palavra com o pastor Sidney Santos. Pastor, é notório a diferença de desenvolvimento espiritual de pessoa para pessoa. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. No entanto, em outras passagens, nós vemos os apóstolos alertando as pessoas, os irmãos, por conta do seu baixo nível de desenvolvimento espiritual, de intimidade com Deus. Como, por exemplo, em 1 Coríntios 3:2, Paulo diz o seguinte: O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Em Hebreus 5:12 diz o seguinte: Apesar de que, a essa altura, já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Hebreus 5:13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Dito isso, pastor, a pergunta de hoje é a seguinte: qual é o tempo necessário para uma conversão? Anderson, muito obrigado pela pergunta, porque eu vejo uma grande necessidade de nós trabalharmos essa questão por conta dos pesos que muitas vezes são colocados e o comodismo que hoje tem tomado conta da igreja, né? Alguns se cobram muito e outros se deixam muito, né? Então vamos à resposta aí, para ser incisivo e claro, não há um tempo exatamente estipulado. Por que não há um tempo? Porque a conversão não é uma transformação somente na aparência. Essa conversão, ela é um ato que se ocorre principalmente dentro do coração do homem, como vai nos dizer lá o livro de Malaquias, capítulo 4:6, que diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa conversão, esse Ele converterá, nós sabemos que é uma atuação do próprio Deus, tá? Por conta do que o homem não tem poder de converter outros corações. O homem não tem poder. Não é por força, não é por violência, como o próprio Zacarias no capítulo 4, versículo 6, ele diz para nós também, tá? Por coincidência, mas ele diz aqui para nós: prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós entendemos que essa conversão é uma transformação, principalmente no coração. Então isso quem pode fazer é só Deus, que conhece e sonda os corações, tá? Não é por força, não é por violência, não é por muito falar. E para entender isso, eu gostaria de usar justamente essa palavra, né? Esse texto que foi citado na pergunta, de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo, ele está usando aqui uma metáfora para nos fazer pensar acerca do plantio e colheita. Uma pessoa, aquele que tem a semente, que plantou, ele tem o controle do crescimento da semente? Não tem. O que rega também tem o controle do crescimento da semente? Também não tem. Tanto aquele que planta, não vai adiantar ele colocar mais semente para que ela cresça mais rápido, assim como aquele que rega também não vai adiantar nada ele encher de água ali onde a semente foi plantada, que não vai fazer a planta crescer mais rápido, pode até matar a planta. Então, de onde vem esse crescimento? Esse crescimento vem das circunstâncias ali que o apóstolo Paulo está utilizando. E essas circunstâncias, elas são determinadas pelo próprio Deus. Nós vemos pessoas que se convertem em leitos de morte, uma verdadeira conversão, porque houve um verdadeiro arrependimento. E nós vemos pessoas que vivem toda a sua vida, né? Uma vida, vamos supor, regalada, boa, e não se convertem a Deus, né? Com facilidade, vou chamar assim,
né? Tem tudo na vida e não se converte. Enfim, essas circunstâncias são determinadas por Deus. Então isso nos faz compreender que quem detém o tempo de conversão é o próprio Deus. Eu gostaria de citar 2 exemplos bíblicos de 2 homens extremamente importantes na história da igreja, na história bíblica para nós, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Eu quero recitar aqui, nós vamos ver um pouquinho a conversão do apóstolo Paulo. Não vou ler todo o capítulo, tá? No capítulo 9, eu vou resumir aqui para nós compreendermos. O apóstolo Paulo estava indo no caminho para Damasco para perseguir, para prender, né, os cristãos. E então ali houve aquela voz, né, que falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Senhor, quem és tu? E Jesus fala: eu sou o Jesus, a quem tu me persegues, né? Então ali Saulo caiu como cego, e durante desse tempo que ele caiu, a Bíblia diz aqui para nós no versículo 9, que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Então Deus foi lá, conversou, falou com Ananias, o profeta Ananias, enviou, ordenou que Ananias fosse até a casa de Judas e procurasse por Paulo, né? Por Saulo, o Saulo de Tarso, e ali Deus dá uma ordem expressa para ele. No versículo 15 eu gostaria de recitar, diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, e dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, para aquele que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer para nós que imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas e tornou a ver, e em seguida ele foi batizado. No versículo 28 vai dizer a seguinte coisa: que ele estava lá em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quer dizer, Paulo, de perseguidor, em menos de 4 dias, ele passou a ser um mártir da igreja. Ele passou a ser um grande pregador cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, um homem genuinamente convertido. No entanto, que ele diz lá em Filipenses: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Enfim, nós temos vários exemplos, né, dessa genuína conversão do apóstolo Paulo. Então nós vemos que isso durou o quê? 3 dias, né? 3 dias. Então vamos ver a história de Pedro aqui, a conversão de Pedro, para você ter uma noção, né, para que os nossos ouvintes possam compreender que não há um tempo exato de tempo de conversão. Lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 31, vai dizer a seguinte coisa: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, porém eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora tu, pois, quando te converteres, vai e fortalece os teus irmãos. Então nós vemos que Pedro andou com Jesus Cristo, estava com Jesus, já fazia quase 3 anos e meio, né? E ainda não era um convertido, ainda não tinha sido convertido, né? Não estava plenamente convertido. E aí então nós vemos que Jesus fala: quando você se converter, você vai e fortalece seus irmãos. E isso só ocorreu depois da morte de Jesus, quando Jesus se apresenta do outro lado da praia, que Jesus pergunta para ele se ele amava Jesus realmente. Então Jesus vai lá e fala isso que ele disse aqui: vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Então a gente vê que demorou um bom tempo para que Pedro, um homem que andou junto com Jesus, ele pudesse de fato estar convertido, ele pudesse ser convertido. E nós vemos que Pedro, em menos de 3 dias, né, 3 dias ali contados, Pedro já estava ali pregando, cheio do Espírito Santo. Já Pedro andou com Jesus durante todo esse tempo e ainda não era um homem convertido. E então isso é para nós compreendermos que não há de fato um tempo exatamente estipulado para a conversão. Quem dita isso é o próprio Deus, que é o dono da seara, que tem o controle das circunstâncias exatas e boas para que a semente cresça saudável e possa então gerar frutos para louvor e glória do seu nome. Muito obrigado, pastor, pela resposta. Uma resposta embasada 100% na palavra, sem teorias aleatórias, sem achismo. Isso é muito bom para todos nós. Agradecemos a todos que nos ouvem. Pedimos que envie suas dúvidas através do número de WhatsApp que aparece em sua tela, e o mais brevemente possível estaremos postando as respostas. Muito obrigado a todos, um forte abraço e que Deus abençoe. Até a próxima.